Boa noite. O Governo Regional considera que a sustentabilidade do sistema de proteção social está em causa. O alerta foi ouvido na sessão comemorativa do Dia da Segurança Social. Nesta conjuntura de crise, cresce todos os dias o número de pedidos de apoio e são cada vez mais as dificuldades em dar resposta rápida às solicitações dos cidadãos. É a nossa convidada, Bernadette Vieira, Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira. Muito boa noite, Sra. Doutora. No ano passado, o Instituto de Segurança Social da Madeira fechou as contas com saldo negativo. Foi a primeira vez que isto aconteceu? Portanto, nós desde 2010, 2011, as contas, portanto, o saldo tem vindo a diminuir, mas acentuou-se agora em 2012. Portanto, em 2012 nós tivemos uma redução de 10% da receita, portanto, a nível das contribuições da Segurança Social. Recebemos menos 21 milhões de euros, 21.900, quase 22 milhões de euros. Alguma explicação para esta diminuição da receita? É uma questão de nós todos assistimos todos os dias a empresas que fecham, empresas que vão para a insolvência. No ano passado são empresas, portanto, que foram para a insolvência no ano de 2012, foram 419 empresas. É óbvio que estas empresas têm trabalhadores, deixam de pagar as contribuições e o resultado é precisamente este. Em contrapartida, temos tido outras empresas que têm entrado, têm fechado umas, entrado outras, mas o saldo é negativo, tem sido negativo. Qual é a rubrica, digamos assim, da contabilidade que mais pesa nas contas da Segurança Social? Nós temos duas. Uma é as pensões. As pensões nem sequer são pagas no sistema sequencial, mas pelo CNP. É realmente um dos pesos maiores portanto, que o sistema está a ter agora, e a sustentabilidade a nível das pensões. Nós aqui na região também tivemos um aumento de 1,2% no valor, portanto, das pensões. Logo de seguida, nas prestações, desde 2010 para nós na Madeira realmente foi um ano especial. Tivemos infelizmente a intempérie, mas depois da intempérie o próprio sistema de segurança social começou por reduzir as prestações. Primeiro com a Lei 70, quando uniformizou todos, portanto, os critérios para apoios a tudo o que era prestações do âmbito social. Estamos a falar em abonos de família, que passou a ser transversal com a educação, rendimento social, de inserção e todas as outras prestações do sistema. Estas prestações realmente começaram a diminuir, mas tivemos um fenómeno que foi o desemprego, que foi precisamente a partir de 2010, 2011, 2012, que se acentuou, e a prestação neste momento, portanto, com exceção das pensões, é o desemprego que realmente tem aumentado. Há quantos subsidiados na Madeira? Nós neste momento temos 11.700 portanto, subsidiados do subsídio de desemprego. Tivemos um aumento desse valor. Fechamos o ano 2012 a pagar 67 milhões de euros de subsídio de desemprego, contra 54 milhões em 2011. Portanto, isto houve um aumento aqui muito significativo. E se estamos a pagar subsídio de desemprego, é óbvio que estes subsidiados não estão a contribuir para o sistema. Alguns desses desempregados recebem também uma majoração no subsídio de desemprego. Em que condições é que é dada essa majoração? Só quando os dois elementos do casal estão em simultâneo a receber subsídio de desemprego. Quando um deles deixa de receber subsídio de desemprego, automaticamente os dois perdem essa majoração. Daí que o número de famílias com majoração é muito pequena. São à volta de 280, eu estou agora aqui a falar um bocadinho de cor, mas não chega aos 300 beneficiários. Portanto, as estatísticas dizem que há muitos casais desempregados, mas não significa por haver casais desempregados que tenham majoração. A regra é, os dois têm que estar em simultâneo a receber subsídio de desemprego. Perante esta conjuntura de crise e perante este aumento do desemprego na Madeira, que já vai nos 20%, qual é a estratégia da Segurança Social? Portanto, a estratégia da Segurança Social para o emprego não é competência da Segurança Social. É competência, sim, da Segurança Social apoiar as famílias que estão sem rendimentos. Mas vai ter que haver uma estratégia no sentido de rever os apoios que são dados e os subsídios? Neste momento, as estratégias que estão a surgir, e quase desde 2010, é uma estratégia que não nos agrada, que é a redução.
o próprio subsídio de desemprego já sofreu duas alterações nos seus montantes e ainda esta última, portanto, que foi aplicada a partir do dia 1 de janeiro, que foi uma contribuição extraordinária sobre o subsídio de desemprego e sobre o subsídio das baixas, portanto, subsídio de doença, que foi, entretanto, tornado inconstitucional e houve uma reversão. Portanto, os subsidiados, uma pessoa que vai para o subsídio portanto, entra numa situação de desemprego, vê-se já prejudicada a nível do montante, são 1.048 euros o valor, o teto máximo que pode receber, e em relação ao número de dias, de meses e anos que recebe, também houve uma redução. Além de, também a nível das idades, houve aqui umas alterações de regras que vêm prejudicar portanto, todos os subsidiados. E isto é transversal, tem sido transversal a todas as prestações da área da segurança social. Aos poucos tem havido redução nelas todas. Portanto, está a haver uma perda de direitos e uma perda de rendimentos das famílias que dependem das prestações da segurança social. É possível haver um programa de apoio, digamos assim, para as pessoas que acabam ou que terminam o subsídio de desemprego e que não têm condições para se susterem ou sustentarem a nível da alimentação e a nível de rendimentos? A nível de rendimentos, há uma saída, quem sai do subsídio de desemprego e não tem rendimentos, que é o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção também é uma medida que tem sido muito penalizada desde 2010, primeiro com a condição de recursos, com a alteração de todos os rendimentos e dos agregados familiares. Depois, logo de seguida, houve uma alteração nas regras da atribuição desse rendimento em 2011. Cada beneficiário perdeu 39 euros, não parece muito, mas numa prestação já tão baixa. Agora, em 2013, saiu uma nova legislação a 25 de janeiro, que vem novamente penalizar, que vai reduzir o indexante, portanto, do rendimento social de inserção. Passou de 199 euros para 178. Quem são as famílias que podem ter acesso ao rendimento social de inserção? São famílias que não têm rendimentos, são famílias que não têm património, estamos a falar numa casa com um valor tributável no valor de 100 mil euros, que ficam excluídas, não podem ter 25 mil euros no banco, mais de 25 mil automaticamente ficam excluídos. Além disso, há um pormenor, e aproveito agora para fazer um apelo a todos os beneficiários de rendimento social de inserção, que também, a partir de janeiro e com aplicação agora a partir de abril, estão a ser notificados. A revisão da prestação de rendimento social de inserção, que era feita automaticamente se os beneficiários estivessem a cumprir o programa de inserção, são obrigados a vir à Segurança Social, fazer um requerimento de renovação e apresentar toda a documentação do agregado familiar em relação à sua condição de recurso desse mesmo agregado. É mais uma burocracia, se não o fizerem, vem a prestação reduzida em 90 dias fica suspensa, o que significa que é uma penalização, é uma perda de rendimentos, é uma burocracia para eles e para nós dentro de segurança social. Tem aumentado o número de pessoas que recebe rendimento social de inserção? Não, o rendimento social de inserção tem-se mantido. A nível de famílias aumentou 1%. Temos à volta Estamos a falar de quantas pessoas? 1.964 pessoas que estão a receber, e a nível de beneficiários houve uma redução. Estamos à volta de 5.400 beneficiários a receber rendimento social de inserção, o que significa que há famílias, pessoas sozinhas, a requerer esta prestação. Este número não tem aumentado porque realmente a condição para acesso é cada vez menor. São aqueles mesmo que não têm rigorosamente rendimentos nenhuns, e as regras que eu já referi agora há pouco é que têm acesso realmente a esta prestação. Em que concelhos é que paga mais rendimento social de inserção? O rendimento social está ao Funchal, porque o Funchal é onde está a maior densidade populacional, e Câmara e Santa Cruz. São sempre... Qual é o perfil das famílias? As famílias são as tradicionais. Tivemos sempre um grupo, e se nós formos a ver, são sempre o mesmo número. Vai entrando algumas famílias novas, mas a maioria são aquela pobreza tradicional, geracional, que continua ainda a ser a cliente de rendimento social de inserção. As outras, muitas delas, o que tem acontecido, e é notório, é que têm imigrado
ou então têm, portanto, conseguem ter ainda alguns meios de solidariedade a nível familiar e não têm requerido ou não têm condições de recurso para requerer esta prestação. Quanto às pessoas que não oferem rendimento social de inserção, mas que têm e que estão endividadas, há alguns apoios? Nós temos, a nível do Programa de Emergência Alimentar, como sabem, há uma verba específica ditas para as cantinas sociais, que na Madeira começou a ser, os protocolos foram celebrados a partir do dia 1 de abril, em que realmente são geridas por instituições particulares de solidariedade, instituições essas que têm acordos com a Segurança Social e que têm lares ou centros de dia com cozinhas a funcionar. A maior opção são vales e o nosso objetivo é atingir precisamente aquelas famílias que perderam rendimentos, que tinham a sua vida planeada para os rendimentos e que rapidamente, ou por uma questão de desemprego, ou por uma questão de separação, ou por uma questão de realmente de acabar o subsídio de desemprego, um dos elementos do agregado familiar, estamos a dar realmente um vale ou uma refeição a essas famílias. Estamos neste momento com 980 famílias dados agora de abril, com 3.300 pessoas já a beneficiar, que é uma situação, não está, isto não é um apoio para comatar a perda de rendimentos. A nossa grande preocupação é realmente a pobreza extrema, que as famílias passem fome. Tem aumentado o número de pobres na Madeira, é isso? A questão dos pobres, não, estamos todos mais pobres, a verdade é essa. Tem aumentado, sim, as pessoas que estão numa situação em que as regras mudaram e os compromissos delas não. Desde renda de casa, empréstimos, água, luz, ou então que perdem mesmo rendimentos. A nossa preocupação também é com a pobreza infantil, daquelas famílias já tradicionalmente dependentes de subsídios e, portanto, com problemas disfuncionais, desde alcoolismo, toxicodependência, com crianças a cargo, que essas crianças havia uma sustentabilidade perante o sistema e mesmo através das instituições de solidariedade social. Elas têm uma vantagem porque estão já mais treinadas, digamos assim, a recorrer aos apoios. Vêm à Segurança Social, vão às instituições, sabem já e até conseguem, muitas delas, sobreviver melhor do que uma família que, não habituando, mas habituada realmente a ter o seu ordenado, o seu rendimento, os seus rendimentos, de repente sentem-se sem falta de... Portanto, com falta de rendimentos e têm mais dificuldade, mesmo psicologicamente, de assumir esse problema e ir pedir ajuda. E é nessa faixa de famílias que estamos mais atentos e que os tais vales estão a incidir mais sobre essas famílias. Estamos a falar de 3.300 pessoas, um número muito além das expectativas, pelo menos da Segurança Social da Madeira. Ficou surpreendida com este aumento exponencial, uma vez que no início o programa de emergência alimentar estava estimado para 1.250 pessoas? Exatamente. Nós estamos, neste momento, passamos numa situação e nós tivemos um período foram 20 anos, 25 aqui, a trabalhar numa intervenção social sustentada, onde o Governo Regional sempre, a questão social foi muito acarinhada e houve um investimento muito grande, tanto a nível de infraestruturas como de equipas no terreno, como programas específicos para abrigo, para a violência doméstica, gerontológico, onde realmente tínhamos a situação, sabíamos onde é que estávamos os focos, criámos equipas, especializamos equipas para trabalhar com estas famílias, de forma a que houvesse um equilíbrio, uma coesão social e uma inclusão destas famílias. É óbvio que neste momento estamos a trabalhar, digamos, ao dia. Uma coisa é o que nós prevemos e uma coisa é o que vai acontecendo. E as notícias que diariamente nós vamos recebendo e sentindo, que é realmente o número do desemprego, são os cortes nos vencimentos e o outro drama que também nós sentimos e que as pessoas recorrem muito, é estarem ainda empregadas, terem entidade patronal e não lhes pagarem o ordenado. Isto quando acontece a um elemento e um já está desempregado é uma situação dramática. Daí que os aumentos são mais do que nós prevíamos, porque não tivemos tempo de fazer a projeção. Neste momento estamos em emergência, estamos a acudir, estamos a responder. Qual era o montante previsto para este ano? O montante são 1.285.091.000. Temos os produtos da PAC, temos 700.000 toneladas de produtos. Eu aqui tenho que ter cuidado com os números todos, antes que eu diga a asneira. Começaram a chegar segunda-feira, dia 6. Hoje já tive informação que há produtos que vão transitar para setembro. E temos já selecionadas
e aprovadas 6.000 famílias que vão usufruir estando deste programa. Houve um aumento de 20% em relação a 2011. Isto quer dizer que o programa tem de ser revisto ao meio do ano, é isso? Isto quer dizer que agora, quando estamos a falar em géneros alimentícios, em comer, normal, ir ao supermercado e receber o cabaz, ou mesmo quando em junho prevemos começar a fazer a distribuição, as famílias que estão com vales neste momento vão suspender os vales porque o dinheiro não passa de prazo e automaticamente não podemos nos dar ao luxo de duplicação de apoios, de forma a responder. Não significa que além destas 6 famílias, se houver mais alguma família com necessidade, não haja um apoio a nível de vales. O nosso objetivo neste momento é realmente, e eu espero que seja transitoriamente, que tem que ser transitoriamente, nós estamos a trabalhar neste momento no imediato, que é dar algum apoio e aconchego às famílias, de forma que não passem por situações de fome e também de tempo às próprias famílias se organizarem a nível das despesas domésticas e contando também que o país, se estamos a chegar ao fim de um ciclo, temos que redefinir as regras para o futuro. E o redefinir é a nível do sistema de segurança social, o que os cidadãos vão contar, e temos que contar todos com ele, porque todos nós, num dia ou no outro, precisamos Neste momento vivemos um momento de incerteza, digamos assim. De incerteza, mas quero crer que este momento está a chegar ao fim, no sentido de vamos parar por aqui, agora o caminho é este. E o outro caminho que é, temos que arranjar, a economia tem que realmente reanimar, tem que haver produção, não há um país que viva sem produção, não vamos fechar as portas, como não há uma família que vive muito tempo sem entrar em... Esta política está a ser antissocial? Neste momento tudo se conjuga para isso. Está a ser contra os cidadãos que somos nós que fazemos o país, mas é antissocial, especialmente quando o bem melhor, portanto, para mim, além da saúde, que todos nós desejamos e pedimos, o emprego. E o emprego é produzir. Nós só criamos riqueza para a nossa família se produzirmos. E o país só cresce e só produz se produzirmos. E precisamos, e acredito que os portugueses não vão ficar muito tempo a olhar uns para os outros. Vai ter que haver realmente alguma coisa de forma que se comece a produzir, provavelmente de outra forma. O próprio sistema da segurança social provavelmente vai ter que ser revisto, mas não significa que vai deixar de proteger as pessoas. Doutora Bernardete Vieira, quantas refeições é que são dadas, digamos assim, por dia às pessoas que pedem ajuda alimentar? Nós, neste momento, estamos com 3.000, das 3.300, 280 pessoas recebem refeições. Estou a falar neste programa mesmo especial de emergência. As outras recebem vales. A maioria das pessoas prefere vales, é mais discreto, e eu pessoalmente sempre defendi e defendo. Eu sou assistente social de formação. Trabalhamos sempre a inserção das pessoas, a dignidade das pessoas, e é bom que se dê, continue, não se esqueça o trabalho todo que se fez, mas que se dê, a pessoa precisa, é emergência, mas se a senhora de comprar aquilo que pretende, e em casa todos nós, ou gosta mais salgado ou menos, os condimentos, e além disso é uma forma de educar e de economia doméstica, é gerirmos a casa e não irmos buscar refeições feitas. Para algumas famílias e em alguns bairros sociais está a ser um retrocesso. E isto não pode ser, temos crianças e temos que pensar no futuro. Uma família ou uma pessoa que esteja a passar fome, como é que pode pedir ajuda ao abrigo deste programa de emergência alimentar? Dirige-se à Segurança Social, dirige-se à instituição mais próxima, dirige-se à Junta de Freguesia. Nós estamos a fazer um trabalho intensivo e integradamente com todas as instituições da comunidade. Todas as instituições, houve reuniões, há um mail, portanto, que é emergência alimentar /segurançasocial.pt, mas o ideal é esse. Se é uma família já conhecida da Segurança Social, rapidamente, eu digo rapidamente, no período de 5 dias é confirmado ou não. Se a situação é muito grave, há um apoio pontual e imediato. A própria Segurança Social, independentemente deste programa de emergência alimentar, tem uma verba, em 2012 apoiou 500 famílias pontualmente em situações extraordinárias através do subsídio de cooperação familiar. Estamos continuando e todas as políticas que nós aqui tínhamos, estamos
portanto, numa situação a mantê-las. Não conseguimos responder, baixamos plafons, mais 200 euros é impossível, porque senão o dinheiro não chega para todos, mas de maneira a colmatar estas situações mais graves. E nesses 5 dias, enquanto aguardam a resposta, é possível terem um cabaz alimentar de emergência? Em situação de emergência, sim. Em situação de emergência mesmo muito grave. Vamos ser realistas, há uma situação, poderá haver situações destas mesmo de emergência, mas há sempre um timing. Eu não deixo que a despensa fique vazia para ir bater à porta. Eu vejo a despensa, o que é que tenho, e vou e peço realmente o apoio. As nossas equipas não foram reforçadas, isso também é uma realidade. Além disso, também quero aqui referir o facto de ter surgido algumas instituições de solidariedade que se reorganizaram neste momento de solidariedade, e temos no terreno, especialmente na zona do Funchal, muitas instituições a apoiar famílias. Umas cruzam a informação com a Segurança Social, outras não. Então, as pessoas, as instituições são livres, mas estou a crer que realmente as famílias não estão desprotegidas, a não ser aquelas que ainda não ganharam coragem de sair de casa e de pedir ajuda. Gostava de ter mais associações a ajudar no combate à pobreza aqui na Madeira? Eu fico satisfeita por ver realmente o movimento, e a Madeira é uma terra de gente solidária. Ainda agora vimos a campanha da Caritas, houve uma redução de dados, porque também a situação cada vez fica mais grave, cada vez há menos para dar. Mas há uma solidariedade muito grande familiar. Neste momento são raras as pessoas que não têm famílias ou elementos diretos da família no desemprego. Há uma solidariedade de amigos e de vizinhança, e depois há uma outra que é a mais institucional, que ainda há algumas instituições que não passam, portanto nós ainda não cruzamos os dados todos, mas se isto se complicar ainda mais, vai haver uma necessidade que é para uns não terem duplicado e outros não. Isso é que eu temo. Como é que se faz o cruzamento de informação entre a Segurança Social e as instituições para evitar essa duplicação de ajudas? Nós temos uma base de dados própria para isso e fazemos a informação com dados que temos no sistema, a nível de rendimentos, com análise feita. Cá há muitas famílias destas que nós desconhecemos por completo, e automaticamente as instituições vão tendo o feedback, tudo eletronicamente. Sra. Doutora, voltamos um pouco novamente atrás para falarmos um pouco das contas da Segurança Social. Qual é o montante da dívida das empresas à Segurança Social? Isso é uma pergunta não, aumentou. Eu vou falar aqui da dívida líquida que nós temos apurada, que é aquela real, porque o sistema de segurança social, aos anos, com mudanças de situações de programas informáticos e tudo isso, temos muita dívida ali que nós sabemos que não é real, que agora estamos a fazer, portanto as pessoas estão a ser notificadas, têm que vir à segurança social, a que é real tem que pagar e a que não é automaticamente por duplicação do sistema, mas respondendo concretamente, tivemos um aumento de 22% dessa dívida. Neste momento, a dívida líquida na Segurança Social são 97 milhões de euros. E há algum plano de pagamento? Como é que pensa reaver esse dinheiro? Nós temos feito e temos tido, ao longo dos anos, as empresas a fazer acordos com a Segurança Social e ir pagando esses acordos. Do ano passado, e este aumento de dívida tem surgido que há empresas que não conseguem realmente pagar, e de outras que têm ido para a insolvência. Só a nível de insolvência, a nível de créditos, portanto, que a Segurança Social reclamou, foram 20 milhões no ano passado. Quanto aos trabalhadores independentes, eles foram confrontados com uma mudança de regras o ano passado. Há alguma coisa que esteja a ser preparada no sentido de também minimizar as dificuldades que estes trabalhadores estão a sentir neste momento? Nós temos neste momento 8.948 trabalhadores. São aqueles trabalhadores que o novo Código Contributivo mais prejudicados estão. Há regras que mudaram. Eu faço também aqui um apelo a todos os trabalhadores independentes que descontam para outro organismo que não sendo da Segurança Social, por exemplo, um funcionário público, que vá todos os anos, agora é obrigatório ir à Segurança Social pedir isenção do pagamento das contribuições, sob pena de criar dívida no sistema de Segurança Social. Depois de ter dívida, é difícil realmente, tem mesmo que pagar. É impossível reavaliar o processo? Dependendo dos casos, dos rendimentos, mas a maior parte deles tem mesmo que pagar. Isto é uma alteração nova, porque antes só se pedia isenção uma vez e pronto, e ficava isento. Agora não.
todos os anos é preciso ir pedir isenção. Além disso, também é preciso ter cuidado quando se vai às finanças e abre uma atividade, por exemplo, para dar uma formação, uma situação pontual, esquece de ir à Segurança Social. Mesmo sendo notificado que é como trabalhador independente, é bom saber as consequências, se pode pedir isenção ou não, ou então o que é que vai ter que pagar a nível de Segurança Social. Doutora Bernarda Vieira, ainda hoje ficamos a saber que o Estado quer aplicar aos funcionários públicos um corte nas pensões em cerca de 10%. De concreto, há alguma coisa definida? Que eu tenha conhecimento, fala-se, não são as medidas ainda que estão aplicadas. As pensões não são as pensões da Segurança Social, temos as pensões do CGA ou de outros regimes, da Caixa Geral, portanto, da Caixa Geral de Apresentações, que são os funcionários públicos, nós geremos os do CNP. As pensões do CNP são muito mais baixas. Não implica que não haja mais das 40 mil, nós temos 67 mil pensionistas neste momento na região. É uma situação realmente que estamos na expectativa, é uma situação que vai penalizar e muito, e estamos a aguardar realmente se isso de facto vai se consumar ou não, mas a consumar-se a nível de função pública como a nível de CNP. A medida que está a ser ponderada pelo Governo da República visa, portanto, a redução na ordem dos 10%, como aqui já falei, em todas as pensões da Caixa Geral de Apresentações, no âmbito do processo de convergência. Esta convergência parece não ser pacífica, ao que tudo indica, pode ter efeitos retroativos. A ser assim, as expectativas das pessoas com os Estados, principalmente aquelas que já estão reformadas, ficam defraudadas? Como é que fica a relação do Estado? Completamente. O Estado, neste momento, deixa de ser uma pessoa de bem, não é? Porque tem umas regras e depois, de repente, a meio do percurso, deixam de o fazer. Vai ser uma situação muito complicada, especialmente para aquelas do regime público, que se vão convergir com o regime da Segurança Social. O regime da Segurança Social é um regime muito menos compensatório do que o regime, portanto, público, e eu penso que essa medida, a avançar, vai ter algumas consequências muito sérias, que temos muitos pensionistas e não sei como é que será a reação deles. Neste momento é tudo muito incerto. É possível fazer estimativas de reformas ou projeções de reformas? Eu, a nível de Segurança Social, neste momento, uma orientação que dei é que não se faça projeções a nível de 2010, 2011, porque as pessoas, e normalmente, e com todo, gostam de saber, portanto, se eu me reformar daqui a 2 ou 3 anos, qual é a minha pensão? Como as coisas estão a mudar e não estamos numa situação de regras definidas, há um simulador que a própria pessoa insere lá os dados e poderá ver, mas pode não corresponder à realidade do que vai acontecer, porque não temos ainda medidas fechadas. O Governo ainda não nos disse se as regras agora são estas, são fechadas. Como não estão fechadas, estamos todos na expectativa de ver qual vai ser o desfecho. Nesta conjuntura, quais eram as reformas que desejava que acontecesse na Segurança Social? Isso é uma pergunta difícil, não é? A questão de que a sustentabilidade da própria Segurança Social e dos apoios e as garantias é sempre importante para qualquer cidadão saber o que é que pode contar. Todos nós temos, a nossa vida desde que nascemos, a parte adulta e até ao nosso envelhecimento, se não morrermos entretanto, precisamos saber o Estado o que é que vai nos proteger. E isso tem que ser clarificado e definido. Era importante ter regras claras? As regras eram claras. Aliás, a lei de bases é clara, a Constituição é clara. Agora é importante, nesta conjuntura, como é que de futuro vamos realmente continuar a sustentabilidade, não prejudicando nem hipotecando o nosso futuro, que são as nossas pensões e o nosso bem-estar a nível de futuro e qualidade de vida. Esta redução de 10% a vir a acontecer pode ser inconstitucional do seu ponto de vista? Nós já vimos que realmente depende da forma que ela for feita, e eu não... confesso que não sei responder, nem vou responder, no sentido de realmente se isso é ou não. Falemos agora um pouco da linha de emergência social. Que tipo de atendimento é prestado por esta linha? Portanto, a linha de emergência social é uma linha que existe, como a própria diz, como em situações de emergência. As emergências, geralmente, é quando acontece uma situação na vida das pessoas, e aqui especialmente a nível de violência doméstica, a nível
de situações de expulsão, geralmente de violência doméstica, que pode ser com mulheres, pode ser com idosos, ou então rapidamente há uma casa que como intempérie ou não, que abate, ou então há situações de crise, onde as pessoas já estão numa situação difícil, especialmente a nível, estamos sempre a falar a nível de conflitos, pode ser de marido ou mulher, pais e filhos, e que há um dia que realmente a pessoa decide e telefona e pede apoio e pede ajuda. A violência doméstica tem aumentado na Madeira? A violência doméstica a nível da equipa da Segurança Social aumentou, de equipa de mulheres que são acompanhadas portanto, por uma equipa que nós temos específica, aumentou 19% o número de mulheres a serem acompanhadas. Quantas mulheres são acompanhadas? 190, durante o ano, estou-me a referir ao ano 2012, foram acompanhadas 190 mulheres. Não significa que não haja muito mais mulheres que façam denúncias, que vão à polícia, que retêm, mas que, entretanto, não pedem apoio à Segurança Social. Isto são mesmo aquelas mulheres que precisam de ter apoio psicológico e algumas delas mesmo financeiro, e muitas têm que ser, temos 3 casas com capacidade para 46 mulheres na região, que neste momento está com a lotação cheia. Mas isto tem fases, depende, depois entram e saem. Alguma explicação? A explicação, a violência doméstica é uma questão não é uma questão de agora, era uma questão cultural, é consequência também da campanha que se tem feito, e como é óbvio, numa situação de crise, casa que não há pão, muitas vezes todos ralham e ninguém tem razão, e pode realmente também acredito que muitas destas situações agudizaram-se com esta situação de crise. E no Porto Santo como é feito o apoio às vítimas? É precisamente igual, temos uma linha de emergência, quando têm mesmo que sair de casa, nós resolvemos a situação no Porto Santo, provisoriamente. Quando é uma situação mais grave, tem mesmo que sair de lá. Como aqui, há situações graves que nós temos que mandar as pessoas para o continente, as mulheres, porque há situações realmente graves a nível de comportamentos. Muitas vezes, quando há situações de foro psicológico mais graves, as mulheres têm mesmo que ser retiradas. Todas as medidas que são aplicadas na Madeira são aplicadas no Porto Santo. Todos os apoios a emergência, isto é bom e claro, quando se fala da Madeira, o Porto Santo está coberto precisamente e não está, portanto, esquecido. Doutora, falamos agora um pouco das comissões de crianças e jovens em risco. Nesta conjuntura, as crianças e os jovens estão mais vulneráveis, digamos assim? Estamos todos, mas as crianças, como disse agora há pouco, uma grande preocupação é realmente a pobreza infantil. E a pobreza infantil no sentido das famílias já disfuncionais, que as crianças possam ser usadas para rendimento das próprias famílias. Nós temos as nossas equipas no terreno, continuamos com uma supervisão muito próxima a estas famílias. Tivemos um aumento, sim, de crianças institucionalizadas, especialmente nos centros de acolhimento de bebés, de famílias que já com vários filhos, com alguma disfuncionalidade de separações ou dos companheiros, em que as crianças tiveram que ser retiradas, algumas até de vontade dos pais. Não querem que as crianças sejam adotadas, mas também não têm condições neste momento de recebê-las. E isto é uma situação que nos preocupa. São famílias que já têm crianças, 4, 5 miúdos. Alguns foram todos retirados, outros não. Depois temos a nível de comissões, crianças, temos estas situações das crianças numa faixa etária até os 2 anos, que é sempre muito preocupante. Quando uma criança sai de uma família no espaço de 6 meses ou tem condições de voltar, o ideal é que esta criança fosse adotada. E isto parece simples, mas não é, porque uma criança deve crescer saudavelmente no meio familiar, no seu ou numa família de adoção. Depois temos as crianças, especialmente da faixa dos 10, 14, 16 anos, que é a rebeldia, que é o abandono escolar, eu não querer ir à escola, são os consumos, são a violência e que acabam nas comissões. Muitas delas se resolvem através de apoio junto aos pais ou de outros familiares e outras têm mesmo que ser institucionalizadas. Quais são as principais situações de perigo? Neste momento, além da questão da falta económica, o grande problema mesmo é a parte depois disfuncional da família. Das famílias. Exatamente, quando há outros problemas associados. Uma abordagem muito rápida, falemos um pouco do serviço de ajuda domiciliária. Como é que está a ser prestado este serviço na Madeira e se tem havido ou não mais pedidos de ajuda ou pedidos de intervenção, digamos assim? Nós temos o número, mantém-se, nós acompanhamos à volta de 3.400 idosos no domicílio.
Não tem aumentado o número de idosos, porque também há deles que vão morrendo. A questão que se põe é o reforço. Porque o grande problema na Madeira neste momento em relação aos idosos são as grandes dependências. Porque quando o idoso ainda está independente com o serviço de ajuda domiciliária e com as refeições ao domicílio que nós temos e com o apoio da família ou do cuidador, que nós também financiamos esse apoio ao cuidador, o idoso está equilibrado. O grande problema são as dependências, quando não há ninguém em casa disponível para estar com esse idoso, quando ele precisa de assistência 24 horas sobre 24 horas. Há muitos idosos dependentes? A maioria dos idosos que estão neste momento em altas problemáticas e em lista de espera para serem internados, a maioria são todos... Estamos a falar de quantos, mais ou menos? Estamos a lista de espera, temos à volta de 750 idosos e isto número anda, há uns dias que baixa um pouco ou sobe, mas anda mais ou menos nisto. Nós como estamos a abrir ainda mesmo nesta altura de crise, o Lar de Santana foi construído, a sua construção acabou no ano passado, está neste momento a decorrer o concurso para o equipamento, e pequenas obras mesmo, só portanto, de conclusão. Estamos a contar, temos orçamento para isso por enquanto, a não sei que haja aí um corte, mas espero bem que não. Em setembro o Lar de Santana vai abrir, tem capacidade para 60 idosos, e em Porta Cruz, também até o final do ano, estamos a contar, temos tudo preparado para abrir este novo lar. Vai resolver algumas questões, não vão resolver todas, mas continuamos ainda a apostar no apoio domiciliário, no subsídio ao cuidador, no se o idoso continuar em casa, e o internamento é o último recurso. Mas, como digo, quando entra uma grande dependência, muitas vezes é difícil a família ter esse idoso em casa. Depois acaba no hospital, com altas problemáticas, porque a nível de saúde também é um problema muito sério. Doutora Bernadette Vieira, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.